Muito bem. E aí a gente está com a questão 6 neste outro vídeo aqui, né? Agora, reparem que, lendo direitinho, ó, tá vendo? Já é uma outra tradução. Mesmo significado, mas com uma outra tradução. Ó. Determine x e y de modo que este complexo 1, Z1, que é esse aqui, ó, 2x mais y mais 3x menos 2y de i, esse é o Z1. Seja igual a esse outro aqui, ó. Esse é o Z2. Tá vendo? O sinal de igual é que está separando os dois complexos. Beleza? Então, eu sei, vamos escrever ele, né? Ó, eu sei que Z1 é dado por 2x mais o y. Opa! Vamos lá. É o azul? É. 2x mais y mais 3x menos 2y di. Esse é o Z1, ok? E o Z2 é menos 8 mais 9i. Certo? Muito bem. Olha o que ele está falando lá. Ó. Determine os valores de x e y para que, ou de modo que, o Z1 seja igual ao Z2. Então, a gente já sabe. Dois números complexos são iguais quando as partes reais são iguais e as partes imaginárias são iguais. Então, vamos escrever isso aqui. Vamos colocar lá. Ó. Então, eu vou ter que dizer que, ó como é difícil, ó. Vamos pegar no Z1 a parte real. A parte real do Z1 é essa aqui, ó. Certo? E a parte real do Z2 é essa aqui, não é isso? Tá bom? Para que eles sejam iguais, não é? É isso que a gente quer. A gente quer que isso aqui seja igual a isso, ó. Então, eu vou escrever lá embaixo, tá bom? Ó, vou escrever de preto, tá, pessoal? Então, ó, 2x mais y vai ter que ser igual a menos 8. Beleza? E agora a parte imaginária? Ó, a parte imaginária do Z1 é 3x menos 2y. O i você não precisa pôr porque eles vão se cancelar aqui, tá? Então, 3x menos 2y tem que ser igual a 9. Então, vamos colocar ele embaixo. Então, vai ficar 3x menos 2y igual a 9. Ah, professor, mas ó, de novo, não vai dar para resolver, porque a primeira equação tem x e y. Eu não sei o valor de nenhum. Muito pelo contrário, estou procurando. E embaixo também. Então, você já sabe por que eu escrevi um em cima do outro. Um embaixo do outro. Olha lá, para montar um sistema. Agora, de novo, vamos lá, vamos relembrar. Qual a incógnita, a letra que está mais fácil eu eliminar aí? Eu, particularmente, acho que é o y. Né? Repare aí, ó, em cima eu tenho 2x e embaixo eu tenho 3x. Eu teria que procurar um número que tem que procurar um número só, aí eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo para poder achar esse número, que é o MMC. Né? Mínimo múltiplo comum de 2 e de 3. De 2 e de 3. É o 6. Né? É o 6. Então, eu tenho que fazer aparecer um 6 em cima e um 6 embaixo, para eliminar o x. Aí, eu teria que multiplicar aqui por 3, para esse 2 aqui virar 6. E embaixo, eu teria que multiplicar por 2, para virar 6. Só que teria que ser 2 negativo, para ficar lá em cima positivo e embaixo 6 negativo. Ah, muito trabalho, não é muito trabalho? Dá uma olhada no y. O y basta você multiplicar por 2 e acabou. Por que por 2, professor? Porque se eu multiplicar a equação de cima, a primeira equação, por 2, eu vou ficar com
2x mais... 2 não, 4, né? Porque se eu multiplicar por 2, vira 4. Isso. Então, eu vou ficar com 4x, se eu multiplicar aqui por 2, ó. 4x mais 2 vezes y é 2y, igual a menos 8. E a de baixo já está prontinha, não preciso mexer, ó. 3x menos 2y já era. Tá bom? Então, em cima está melhor para a gente resolver. Esse sistema está melhor para a gente resolver eliminando o y. Beleza? Então, muito bem. Por isso, eu vou multiplicar a primeira equação por 2. Só por 2, tá? Por menos 2, não, porque se você multiplicar por menos 2, vai virar menos 2y. Aí não vai eliminar, porque para eliminar um tem que ser positivo, o outro tem que ser negativo. Então, só por 2, tá? E aí você reescreve o sistema. Ó, tá vendo? 2 vezes 2x vai dar 4x. Beleza? 2 vezes y, que é positivo. 2 vezes y, que é 2y. Então, mais 2y. Igual 2 vezes menos 8, que é menos 16. Beleza? E embaixo fica como está. 3x menos 2y igual a 9. Pessoal, quando a gente multiplica uma igualdade, uma equação, por um número, qualquer que seja ele, a gente está buscando uma equação que seja equivalente, sem precisar alterar os termos da igualdade. Ele continua, o primeiro membro continua sendo igual ao segundo membro. Normal. Tá? Veja que aí eu só dobrei os termos quando eu multipliquei por 2. 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes y, 2y. 2 vezes menos 8, menos 16. Tá vendo? É uma equação equivalente. Por isso que eu posso fazer assim. Olha, ainda essa semana eu mandei vídeos para o segundo ano com resolução de sistemas. Se vocês tiverem interesse em conhecer alguém que seja do segundo ano, é só pedir para enviar o vídeo, porque está no WhatsApp deles. Eu mandei pelo WhatsApp. Tá bom? E também, se tiver interesse, escreve para mim que eu mando para vocês o mesmo vídeo. Tá ok? Muito bem. Então, agora eu posso resolver pela adição. Beleza? Vamos lá, então, que agora já dá. 4x mais 3x vai dar 7x. E aí, ó, 2y menos 2y eu elimino, é zero. Que isso vai ser igual 9 menos 16, de baixo para cima. 9 menos 16 vai dar menos 7. Beleza. Como o primeiro membro é positivo, então não precisa multiplicar nada. A gente só multiplica por menos 1 se o primeiro membro for negativo. Aqui no caso não é. Então pode resolver. X é igual. Menos dividido por mais vai dar menos, porque o 7 está multiplicando, então ele vai passar dividindo, né? Menos dividido por mais vai dar menos e 7 dividido por 7 dá 1. Pronto. Achei o valor do x pelo método da adição. Ó. Agora você escolhe uma das equações lá em cima e substitui. Como a gente eliminou o y, tanto faz aí, tá? Eu vou pegar a primeira equação, tá bom? Deixa eu tirar essa bagunça daqui, ó. Aí. Eu vou pegar a primeira equação, porque o y já está sozinho. Tá vendo aqui, ó? Ó. Peraí. Tá vendo aqui, ó? O y já está sozinho e é positivo. Então, é só isolar ele e eu já acho o valor dele, porque o x eu acabei de achar. Tá bom? Seja esperto, procure aquela que tiver mais fácil para você. Então, nesse caso, eu vou pegar a primeira equação, tá? Então, isso aqui, ó, nós vamos substituir tá bom? X na primeira equação.
Eu achei o valor do x, então agora eu pego esse valor e coloco na primeira equação. Pronto, está resolvido o problema. 2x, que é 2 vezes x, mais y é igual a menos 8. Então, no lugar de x, você vai colocar o que você achou lá embaixo, que é menos 1. Então, vai ficar 2 vezes menos 1 mais o y, que é igual a menos 8. Certo? 2 vezes menos 1 é menos 2, mais o y, que é igual a menos 8. Boa, então agora você isola o y e passa o menos 2 para o outro lado. Ó, esse menos 2 está aqui, passa para lá como mais 2. Não é isso? Então, você vai ficar com menos 8 mais 2. Logo, o nosso y é igual a 2 menos 8. 2 menos 8 é menos 6. Acabou o problema. Volta lá e lê. Determine os valores de x e y de tal maneira que esses dois complexos, Z1 e Z2, sejam iguais. Pronto. Os valores, para que eles sejam iguais, x tem que ser menos 1 e y tem que ser menos 6. Substituindo isso lá no sistema, não. Nos complexos, você vai ver que eles são iguais. Ok? Resolvido, então, a questão 6. Revendo o vídeo, pessoal, porque a gente vê uma vez, eu mesmo, quando estou estudando aqui, minhas coisas, eu vou no YouTube procurar, eu vejo o vídeo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e vou vendo, porque às vezes foge alguma palavra que a gente não prestou atenção, voltando, tá bom? É como se você pedisse para o professor em sala de aula reexplicar para você. Beleza? Então, está feito 6, agora nós vamos passar para a questão 7. Ok, moçada. Agora, tá vendo? Ó, chegou lá naquela nossa discussão anterior, lá do comecinho do outro vídeo. Né? Resolva as equações abaixo no campo dos complexos, ou seja, a solução tem que ser complexa. Porque se ele tivesse dito assim, só, resolva as equações abaixo, aí você ia fazer igual lá você fazia antes, né? Ah, professor, o delta deu negativo, então eu vou escrever que não tem raízes reais. Bom, aí tudo bem, pode pôr, porque o problema não cobrou nada de você, ele só mandou você resolver as equações. Agora, veja só, resolva as equações no campo dos complexos, então tem que dar a solução. Eu cheguei no 3º ano, agora eu tenho condições de dar a solução para isso. Tá bom? Mas antes disso, nós vamos lembrar um pouquinho do significado da resolução da equação extraindo as raízes complexas. Tá certo? Então, vamos lá. Lembra que no comecinho dos complexos, eu ensinei para vocês, eu disse a vocês que quando eu estava extraindo a raiz quadrada, peraí, deixa eu pegar uma canetinha aqui. E aí, você tinha assim, x, você chegou lá assim, x é igual a raiz quadrada de menos 1. Pronto, raiz quadrada, eu inventei aí, raiz quadrada de menos 1. Aí você fala, professor, mas e agora? O que eu vou fazer aqui? Porque, ó, o senhor ensinou, a outra professora ensinou, o outro professor lá do outro colégio me ensinou, lá de outro estado, de outro país, que não existe a raiz quadrada de número negativo. Não, dentro dos reais não mesmo, vocês já viram que tudo que a gente eleva ao quadrado vira positivo. Mas então, vou ter que continuar isso aí. Então eu vou desenvolver um número que seja chamado imaginário, e de tal maneira que me possibilite, que viabilize a resolução de uma equação dentro dos complexos. Tá certo? Muito bem. Então, nesse caso aqui, como eu quero que a solução seja imaginária, porque aqui, ó, nos reais não dá. Então, como eu quero que a solução seja imaginária, eu vou chamar esse x de i. Tudo bem? Vou chamar esse x de i, ó. I de imaginário. Que vai ser igual
a raiz quadrada de menos 1. Pronto. Chamei o x de i, que já que com x eu não vou ter solução, então vamos dizer que esse x seja um número imaginário, que eu vou buscar lá. Não sei qual é ele, só quando eu estiver resolvendo a equação, né? Muito bem. Professor, mas não mudou nada. A raiz continua aí. A raiz continua aí, mas para eu tirar esse radical daí, já tem coisas que eu aprendi lá embaixo, no 7º ano, no 8º ano, não é? O que que é? Qual é a operação inversa da radiciação? É a potenciação, não é? Isso, então é só aplicar a potenciação aí nessa igualdade que você tira esse radical daí. Como assim, professor? Você não quer tirar o radical? Para tirar o radical, você faz assim, lembra lá do 9º ano, você eleva ao quadrado, vou botar um exemplo aqui, raiz quadrada de x. Propriedade, se eu elevar esse radical ao quadrado, que beleza, para tirar esse radical, é uma propriedade da radiciação, esse 2 se cancela com esse 2. Pronto, o radical sumiu. Isso é igual a x. Tá certo? Então, voltei para o 9º ano. Então, agora vamos voltar aqui para o 3º. Então, quer dizer que eu posso fazer? Claro que pode. É propriedade. Para tirar esse radical daqui, eu elevo ao quadrado aqui. Só que é uma igualdade, não é? Se você elevou ao quadrado do lado direito, tem que elevar do lado esquerdo também. Então, o i também você eleva... Opa! Quero pôr da mesma cor, tá? Aí, vamos lá. Então, você elevou ao quadrado lá do lado direito, a raiz quadrada de menos 1 vai elevar aqui também. Certo? Então, quer dizer que i ao quadrado é igual a... esse 2 cancela com esse 2, i ao quadrado é igual a menos 1. Então, onde aparecer nas minhas relações complexas, no número complexo, na equação complexa, onde aparecer i ao quadrado, você vai colocar menos 1. Beleza? Menos 1. Ou seja, menos 1 é a mesma coisa que i ao quadrado, que é o imaginário. Menos 1 é a mesma coisa que i ao quadrado. Guardou? Eu vou pôr aqui, porque eu vou dar uns exemplos para vocês. Menos 1 é i ao quadrado. Tá ok? Tirei de lá. X era igual a raiz quadrada de menos 1. Tem que dar um jeito de resolver. Bom, como nos reais não dá, então eu vou chamar o x de i. Então vai ficar i igual a raiz quadrada de menos 1. Bom, mas tem que tirar esse radical daí. Então, aplique a propriedade dos radicais lá do 9º ano, do 8º e do 9º ano. Eleva o radical ao quadrado. Elevei. Só que, como é uma igualdade, tem que elevar dos dois lados. Então, eu elevei o i também. Ficou i ao quadrado igual a... Apliquei a propriedade cancelando o expoente com o índice. Aí ficou menos 1. Então menos 1 é a mesma coisa que i ao quadrado. Isso, menos 1 é i ao quadrado, ou i ao quadrado é menos 1, como você quiser. Tá? Depende da situação do problema. Vou apagar aqui e eu vou, antes de resolver aquilo ali, tá, gente? Porque senão vocês não aprendem e eu não gosto de sair frustrado, não. Vamos lá. Muito bem. Então, já que menos 1 é igual a i ao quadrado, suponha que eu esteja resolvendo sei lá, raiz quadrada de menos 4. Raiz quadrada de menos 9. Raiz quadrada de menos 16. Raiz quadrada de 100... Negativo, tá? Menos 144. Tá bom isso aí, tá bom? Beleza. Pessoal, 1 vezes 4 é 4, não é isso? 1 vezes 9 é 9, não é isso? 1 vezes 16 é 16, não é isso? 1 vezes 144 é 144, não é isso? Muito bem. Do mesmo, qualquer número vezes 1 dá ele mesmo, não é? Percebe? Então, do mesmo jeito, se eu fizer menos 1,
Ó, vezes 4 vai ficar menos 4, não vai? Menos 1 vezes 9 vai ficar menos 9, não vai? Menos 1 vezes 16 vai ficar menos 16, não é isso? Menos 1 vezes 144 vai ficar menos 144, não é? Ou seja, na verdade, eu estou decompondo o número 4 em forma de multiplicação. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes menos 1 dá menos 4. Beleza? Ah, então eu vou fazer isso aqui dentro. Depois vocês não precisam mais fazer não, porque vocês já vão matar isso rapidinho. Ó, então eu posso escrever que isso aqui é raiz quadrada de menos 1 vezes 4, não é? Eu vou ajeitar aqui, tá? Beleza? Ó, menos 4 é a mesma coisa que menos 1 vezes 4. Mas menos 1 não é i ao quadrado? Menos 1 é i ao quadrado? Ah, professor, então isso aqui vai ficar raiz quadrada de i ao quadrado vezes 4, porque o menos 1 é i ao quadrado. E isso, se eu estiver trabalhando com número complexo, é isso mesmo. O menos 1 é i ao quadrado. Então, menos 4 é a mesma coisa. Aí vamos dar uma ajeitadinha aqui, né? Ó. Ó. Depois você não vai precisar fazer toda essa passagem, não, gente. É só para memorizar. I ao quadrado é 4 vezes i ao quadrado, dá 4i quadrado. Certo? Então, raiz quadrada de menos 4 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 4i ao quadrado. Por quê? Porque onde tiver negativo aqui dentro do radical, você já coloca i ao quadrado, direto, ó, que é menos 1. Menos 1 vezes 4, que é menos 4. Então, onde tiver menos, você já coloca o i ao quadrado e aí multiplica. 4 vezes i quadrado dá 4i quadrado. Pronto, agora sim, agora você pode resolver. Portanto, quais são as raízes quadradas do 4? Mais ou menos 2, não é isso? E a raiz quadrada do i quadrado, ó, esse 2 cancela com esse 2, vira i. Então, isso é mais ou menos 2i. Tá certo? Boa, vamos fazer o outro, que agora eu vou fazer mais tranquilo. Ó, a mesma coisa vale para o menos 9. Raiz quadrada de menos 9. Ah, professor, se aqui embaixo é menos 1, ó, aqui, ó, onde tem menos, eu já vou colocar o i ao quadrado. Por quê? Porque raiz quadrada de menos 9 é a mesma coisa que 9 vezes menos 1, não é? O negativo é menos 1. Menos 1 vezes 9, tá? O menos 1 eu já sei que é i ao quadrado, não é? Ah, então isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 9i ao quadrado. Ah, certo, professor. Então, aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 9i ao quadrado. Perfeito. Embaixo, ó, de novo, embaixo é menos 1 vezes 16, que vai dar menos 16. Então, aqui é i ao quadrado, não é? Portanto, eu tenho raiz... Opa! Aqui eu tenho raiz quadrada de 16, o quê? I ao quadrado. Beleza? Vamos apagar aquele ali. E aqui a mesma coisa, ó. Aqui eu tenho a raiz quadrada de 144 vezes menos 1? Sim. Mas o menos 1 não é i ao quadrado? Então, i ao quadrado, que é igual. Agora, vamos resolver. As raízes quadradas de 9, mais ou menos 3, porque 3 vezes 3 dá 9, né? E raiz quadrada de i ao quadrado é i, né? Raiz quadrada de i ao quadrado. Ó, isso aí. Bom? Muito bem. Agora vamos para o próximo. Tchurururu. Tchurururu. Raízes quadradas de 16 é 4. Então, mais ou menos 4. Raiz quadrada de i ao quadrado é i. Agora eu vou fazer a pergunta direto. Quais são as possíveis raízes quadradas de 144i ao quadrado? Bom,
São duas raízes, uma positiva e uma negativa. Raiz quadrada de 144 é 12. E a de i ao quadrado é i. Pronto, gente. Isso aí é a raiz quadrada do número complexo. Por isso, não pode esquecer. I ao quadrado é igual a menos 1. Ou menos 1 é o i ao quadrado. Ok? Onde tiver menos 1, você vai colocar i ao quadrado. Ou vice-versa. Onde tiver i ao quadrado, você vai colocar menos 1. Beleza? Eu acho que a gente tem uns exercícios aí atrás que eu não acho que eu ia chegar nas equações sem fazer algum tipo de exercício desse. Beleza? Então, vamos resolver as equações? 1 minute, ok? Olha lá, pessoal. Tá vendo? Letra A. X² mais 36 igual a 0. É uma equação do segundo grau, né? O x está elevado ao quadrado. Então, equação do segundo grau. Ah, professor, mas com essa aí vai ter que resolver usar a fórmula de Bhaskara? Não, gente, não. Essa aqui não precisa usar a fórmula de Bhaskara porque só o A. Você só tem o A, que é x. O 36 é termo independente. Então, você joga o 36 para o outro lado, ó, passa o 36 para o segundo membro como menos 36. Não precisa usar a fórmula de Bhaskara aqui. A fórmula de Bhaskara a gente usa só para a equação completa, quando ela tem os três termos. Aqui, no caso, você só tem o A e o C. Então, joga o C para o outro lado, tá vendo? Beleza? E ao trabalho. Então, a gente vai ficar com x ao quadrado, que é igual a menos 36. Beleza? Tudo bem? Muito bom. Então, agora, eu estou procurando o valor do x e não do quadrado dele. Então, eu tenho que tirar esse quadrado daqui, não é? Então, para tirar esse quadrado daí, olha que beleza. Ó, vocês acabaram de aprender. Vou até usar vermelhinho, ó. Tá bom? Ó, para tirar esse quadrado do x, eu tenho que extrair raiz quadrada dele. Aí sim eu tiro o quadrado. Não é só pegar a borracha e apagar. Só que se eu tirar a raiz no primeiro membro, tem que tirar no segundo também, lembra? Olha lá. Tudo bem? Ah, raiz quadrada de número negativo. Muito bem. Ó, esse 2 eu cancelo com esse 2. Né? 2 dividido por 2. O índice é 2, que é quadrado, e o expoente é 2, x ao quadrado. Cancelo o expoente com o índice, isso é x, quer dizer, o radical desaparece. Igual. Agora, lembra? Aqui é menos 36, é a mesma coisa que menos 1 vezes 36. E menos 1 é i ao quadrado, não é? Ah, então aqui eu tenho 36 i ao quadrado, não é? Portanto, x tem que ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 36 é 6 e a raiz quadrada de i ao quadrado, que é i. Pronto, está aí. Acabei de resolver o problema. Conjunto de solução deste problema, desta equação, é menos 6i, é uma raiz, e 6i é a outra raiz. Acabou. É isso aí. É só saber calcular a raiz do número complexo, não, do imaginário, já era. Tá? Vamos ver a B? Olha a B, ó. A B é x ao quadrado, isso aí eu até já fiz, viu? Mais 144, que isso é igual a 0. Tudo bem? Bom, repare que aqui ele é positivo, então vai jogar para o outro lado negativo. Então, eu vou ficar com x ao quadrado, que é igual, leva para lá, menos 144. Então, menos 144. Tudo bem? Ok. Vamos resolver, porque eu estou procurando o valor do x para essa equação. É uma equação do segundo grau incompleta. Por que ela é incompleta? Porque para ser completa, ela tem que ter os três termos. Ó, a que multiplica x², mais b que multiplica x, mais o termo independente igual a 0. Repare que nessa equação você tem o a e você tem o c, que é o termo independente. O b você não tem. Tá vendo? O b você não tem. Então, por isso que você joga o c para lá, isolando o x, e resolve tirando a raiz. Tá ok?
Muito bem, ela é uma equação incompleta. Daqui a pouco a gente vai resolver completas aí. Boa? Então vamos lá, pessoal. Ó, raiz quadrada de x ao quadrado tem que ser igual a raiz quadrada de menos 144. Muito bom. Então, cancelando esse 2 com esse 2, eu tenho que aqui é x, que vai ser igual... Vamos lá, agora eu vou fazer a pergunta. Você pode até vir aqui no rascunho, ó. Ó, raiz quadrada de menos 144. É a mesma coisa que a raiz quadrada de 144 i ao quadrado, que é o menos 1, é o negativo. Então, isto é mais ou menos 12i. Ah, então aqui, professor, ó, vai ser mais ou menos 12i. Não pode esquecer do i, hein, pessoal? Porque é a raiz do i quadrado, tá bom? Então, aqui, o conjunto solução para esta equação é o menos 12i, tá? E o 12i positivo. Ou seja, vocês perceberam que na letra A, ó, as raízes são imaginárias puras, né? Imaginário puro. Uma é menos 6i e a outra é 6i. Na B também, ó, imaginário puro. Uma raiz é menos 12i e a outra é 12i. Mas vai ter caso que aparece o complexo propriamente dito. Tá bom? Agora vamos para a letra C de mané. Ok, então eu vou fazer um quadradinho aqui, tá? Fazer um puxadinho. Fazer um puxadinho aqui para vocês, ó. Pronto, vamos colocar a letra C aqui embaixo. Letra C. A letra C é x ao quadrado menos 4x mais 13 igual a zero. Ah, essa aí já é completa, né? Ó, tá vendo? Já é uma equação completa. Então, nesse caso, vai ter que resolver pela fórmula de Bhaskara. Então, destaca coeficientes. Tudo isso coisa que você já fizeram desde o nono ano. Então, quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B e quem é o coeficiente C. O A é aquele que acompanha o x quadrado. Lembra lá, ó? A que multiplica x quadrado, mais B que multiplica x, mais C, que é o termo independente, igual a zero. Então, o A está sempre com x quadrado. Então, deixa eu ver quem é ele aqui. É 1, né? Ó, 1x quadrado. Então, o A é 1. O B vai ser o menos 4, né? Porque ele é negativo. Professor, mas ela está positivo. Sim, lá é a forma da expressão. Mas você tem que olhar na sua equação aqui, ó. O seu B é menos 4, que é aquele que está acompanhando x. Então, menos 4. E o C é o termo independente, aquele que não tem letra com ele, que é o 13. Boa! Nós vamos precisar da fórmula de Bhaskara, né? Ó, fórmula de Bhaskara. X vai ser, então, menos B, mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2A. 2 vezes o A. Tá. O B eu tiro daqui da listinha ABC. O A eu também tiro daqui, da listinha ABC, daqui da chave. E o delta? E o delta? O delta não está aí. Ah, então nós vamos atrás do delta. Vamos lá. Quem é o delta por definição? O delta é B, o número B, que eu vou tirar aqui mesmo da chave, ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C. Então, o delta vai ser igual. O número B elevado ao quadrado? O número B está aqui, ó, é o menos 4. Então, menos 4 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes, quanto vale o A? Vale 1. Quanto vale o C? Vale 13. Isso. Então, o nosso delta vai ser igual o quadrado de menos 4. Tudo que se eleva ao quadrado fica positivo. Menos vezes menos. Vai dar mais. 4 ao quadrado, então, é 4 vezes 4, que vai dar 16. Tá certo? Agora, vamos multiplicar aqui, ó. Vai dar negativo, né? Ó. Menos vezes mais dá menos, vezes mais dá menos. 4 vezes 13, porque 4 vezes 1 é 4, né?
4 vezes 13, 4 vezes 10 é 40, e 4 vezes 3 é 12, então vai dar 52. Então, 16 menos 52. Portanto, quanto vale o nosso delta? O nosso delta vai ser 52 menos 16, menos 36. Menos 36, não é 36. Agora, esse é o delta. Pega esse número e coloca lá dentro da raiz. Existe raiz quadrada de número negativo? Não. Então, aí se você tivesse no 9º ano, até no 2º ano, ou então no 3º até aprender número complexo, você ia dizer assim, ó, não existem raízes, ou não existe a raiz real. Não existem raízes reais. Por que reais? Porque você está trabalhando com reais. Né? Agora não. Agora você já aprendeu números complexos. E olha o que está dizendo o problema lá. Ó. No campo dos complexos. No campo. Então não tem desculpa. Você tem que resolver. Tá bom? Então agora a gente vai substituir lá na fórmula de Bhaskara. Beleza? Só, pessoal, que eu vou escrever a fórmula de Bhaskara lá em cima, para não ficar apertado aí, tá? Então, pela fórmula... Eu vou apagar isso aqui também. Muito bem, vou escrever aqui, ó. Se x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2a, 2 vezes a, então x vai ser igual menos o valor do b. Vamos ver quem é o b. O b é menos 4. Então, menos 4 vai ficar 4 positivo. Porque o b lá é negativo. Com o negativo aqui, que é menos 4, menos vezes menos dá mais. Então, 4. Mais ou menos, ó, raiz quadrada de menos 36. Sobre 2 vezes o a. O a é 1, né? Ó. Então, 2 vezes 1. Beleza? Portanto, x é igual a 4 mais ou menos. Vamos lá, não vou mais fazer não. Agora você tem que prestar atenção. Quais são, né? Bom, agora quais são não precisa porque mais ou menos já. Qual é a raiz quadrada de 36 negativo, de menos 36? Bom, como aqui é 36i ao quadrado, porque o negativo é o i ao quadrado, né? É menos 1. Então, 36i ao quadrado, então vai ser 6, que é a raiz quadrada de 36. I sobre 2. Beleza? Muito bem. Então, agora tem que fazer um esqueminha aí, porque não dá para deixar bagunçado. Você está vendo que ficou uma fração aí? Os dois termos são divisores de 2. Os dois são divisores, não, desculpa, falei besteira. São múltiplos de 2. Então, eu vou mostrar para vocês como é que você faz aqui. Tá? Nada que você não consiga fazer tranquilamente. Tá? Você vai colocar, ó, repare que o número 4 é 2 vezes 2. Ou seja, eu pergunto para você assim, ó, qual é o número que divide o 4 e o 6 ao mesmo tempo, para colocar em fator comum, em evidência, tá? Para fatorar e deixar o resultado como ele deve ser. Porque não é o professor Ailton que quer, é o resultado que você vai ter lá. Se você não sabe fazer isso, vai complicar a sua vida. Então você tem que fatorar a parte de cima. Claro, se der para fatorar. Se não for fatorável, você não vai fatorar. Aqui dá. Olha o 4, ele é divisível por 2. Olha o 6, ele é divisível por 2. Tá vendo? Só que você não pode sair riscando, porque a gente só pode simplificar na multiplicação. Ó. 3 vezes, sei lá, vai, 2/3. Como aqui é multiplicação, eu posso cancelar esse 3 com esse 3. Multiplicando. Mas se for adição, subtração, divisão, não pode. Por isso que em cima, primeiro, a gente vai ter que fatorar. Fatorar significa colocar na forma de multiplicação. Tá bom? Então, beleza. Eu perguntei para vocês qual é o número que divide o 4 e o 6 ao mesmo tempo. O 4 e o 6 ao mesmo tempo. Aí você responde, é o 2, professor.
O 2 é divisor do 4 e é do 6 também. Isso, então nós vamos vir aqui embaixo e vamos colocar o número 2 em evidência, em destaque, tá? Então vai ficar 2 que multiplica. Agora você vai, só na parte de cima, esquece a parte de baixo. Agora você vai pegar cada termo e dividir por 2 e colocar o resultado aqui dentro. Aí eu estou fatorando, fatorar, colocar na forma de multiplicação, para poder simplificar depois, tá? Então vamos lá, ó. Aí você faz assim, ó, eu vou rabiscar aí, depois eu apago para vocês. Então você faz assim, ó, 4 dividido por 2, que vai dar 2, certo? Mais ou menos, aí eu vou apagar ali, tá? Agora o 6. 6 dividido por 2, que vai dar 3. Então vai ficar 3i. Certo? Tudo isso dividido por 2. Ah, bom, agora sim você pode simplificar. Porque agora você tem uma multiplicação. Então agora você vai cancelar o 2 com 2, tá vendo? Por isso que a gente faz a simplificação, a fatoração. Porque fatorar significa colocar na forma de produto, de multiplicação, para depois você poder simplificar. Valeu? Então, agora sim, vamos simplificar. Dividir 2 e 2 por 2 mesmo, né? Então, 2 dividido por 2 dá 1, e 2 dividido por 2 também dá 1. Beleza. Qualquer número vezes 1 é o próprio número, então significa que x é igual a 2 mais ou menos 3i. Ou seja, você tem uma raiz x, que é 2 mais 3i. E uma raiz x', ou x1, como você aprendeu, que é 2 menos 3i. Certo? Então, o conjunto de solução para esta equação... Ó, não fiz nada de segredo. A única coisa que entrou aí, pessoal, foi número complexo. Mas acabei de explicar tudo como faz. Agora, o resto tudo já foi aprendido. Equação de segundo grau, fatoração, tá? Então, a primeira raiz é 2 menos 3i. A gente sempre começa na ordem crescente, tá? E a outra raiz é 2 mais 3i. Beleza? Tá aí para vocês estudarem. Ok? Feito? Muito bem. Esse qual que é? É o C. Então, vamos agora para a letra D. Pronto, tá aí a letra D. Vamos destacar aqui coeficientes. Ó, quem é o A, quem é o B, quem é o C. Ok? Então, muito bem. A letra A, desculpa, o coeficiente A é 1, o B é menos 6 e o C que é 10. Tudo bem? Vamos atrás do delta, porque se a gente vai usar a fórmula de Bhaskara, já que ela é completa, tem os 3 termos, então, direto para o delta. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Tudo bem? Então, o delta vai ser o número B elevado ao quadrado. Pessoal, o número B é menos 6, que elevado ao quadrado vira 36. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 10. Portanto, o delta vai ser igual a 36, ó, mais vezes menos dá menos, né? Menos 4 vezes 10, que é 40. Então, o nosso delta é 36 menos 40, que é menos 4. Pronto, achei o delta. Então, agora eu vou lá na fórmula de Bhaskara e ao trabalho. Vamos lá? Eu vou fazer aqui no ladinho, tá, pessoal? Então, ó, se x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2a, então x é igual menos o valor do b. Reparem que aqui, ó, o b já é negativo. Com o negativo da fórmula lá vai ficar positivo, né? Então vai ficar 6 mais ou menos a raiz quadrada de menos 4. Ok? Dividido por 2 vezes, quanto vale o A? 1. Então, x vai ser igual a 6 mais ou menos raiz quadrada de menos 4. Bom,
Isso que está aí dentro é 4i ao quadrado, né? Então, raiz quadrada de 4 é 2, e de i ao quadrado, que é i, sobre 2 vezes 1, que é 2. Ah, beleza, professor. Então, daqui, ó, de novo, tá vendo? Ó? Olha, de novo, ó. 6 e 2, 6 é múltiplo de 2, tá vendo? E 2 também é múltiplo de 2. Então, você não pode sair riscando aí, porque você tem adição e subtração, então vai ter que fatorar. Então, vamos fatorar. Qual é o número que divide 6 em cima, tá? Esse 6 e esse 2 ao mesmo tempo. É o próprio 2, não é? Então, coloque o 2 em evidência. Então, a gente vem aqui e diz que x é igual. Aí eu vou separar aqui, porque eu não quero bagunça para vocês. Tá bom? Ela está continuando lá em cima. Então, x é igual. Aí coloco 2 em evidência, porque eu perguntei qual é o número que divide 6 e 2 ao mesmo tempo. Você falou que é o 2. Então, coloca 2 em evidência, que vai multiplicar, aí você abre parênteses. Aí sim, aí agora você faz a divisão. Ó. Primeiro 6. 6 dividido por 2, que vai dar 3. Então, você coloca 3 lá dentro. Mais ou menos, agora, você faz o 2 dividido por ele, tá bom? Então, 2 dividido por 2, que vai dar 1. Ok? Tudo isso sobre o 2. Você viu que eu não mexi com 2 de baixo? A fatoração eu fiz na parte de cima, tá? Então, x vai ser igual. Agora sim, agora você pode simplificar, porque já tem uma multiplicação aí. Tá ok? Qual é o número que divide 2 e 2? É o próprio 2. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1, e 2 dividido por 2 vai dar 1. 3 mais ou menos 1 vezes 1 é ele mesmo. Então, isto aqui é todo número vezes 1 dá ele mesmo, né? Então, 3 mais ou menos 1. Beleza, o que significa que daqui você tirou um x e um x'. 3 mais 1, tá vendo? É um complexo propriamente dito, né? E 3 menos 1. Ok? Aqui eu não coloquei o i, tá, gente? Ó, esqueci de colocar o i aqui, pelo amor de Deus. Tá? Aí, como é 1i, tá vendo? 3 mais ou menos 1, porque você fatorou, colocou o 2 em evidência, tal, o i ficou fora. Tá vendo? Tá? Então, nesse caso aqui, ó, 1i é a mesma coisa que i. 1i é a mesma coisa que i. Então, aqui é 3 mais i, 3 menos i. Vale para anterior também, que eu já puxei. Tá ok? Muito bem. Então, o conjunto de solução para esta equação é 3 menos i e 3 mais i. Beleza, moçada? É isso aí, garotada. Vamos para a última? Vamos para a última. Olha lá, estou quase dando 2 aulas. Que dia que a gente tem 2 aulas? Terça-feira? Então, está valendo o vídeo para 2 aulas, ok? Letra E de igreja. E de igreja é x ao quadrado mais 2a. O a é 1. 2 vezes 1, que é 2. Olha, de novo, ó. Tá vendo? De novo, eu tenho... Dá para simplificar 2 com 2 embaixo, 2 com 2 embaixo. Mas calma, não pode simplificar agora, porque você tem uma adição e uma subtração. Tem que transformar primeiro em cima numa multiplicação, ou seja, fatorar. Bom, o número que divide o 2 e o 2 ao mesmo tempo é ele mesmo, né? Então, vamos fazer isso aqui. Ó, eu vou escrever aqui x é igual. Eu vou colocar esse 2 em evidência. Pode ser? Vou colocar só o 2. Não coloca sinal, não. Só o 2 em evidência. Então, 2 que multiplica. Aí você abre os parênteses. Aí agora vamos fazer a divisão, porque eu estou fatorando, né? 2 dividido por 2, que vai dar 1. Então, vai ficar menos 1, porque lembra que lá em cima ele é negativo? Então, menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Beleza?
mais ou menos, tá ok? Agora você faz o 2. Ó. Agora é o 2. O mais ou menos já está lá dentro. 2 dividido por 2, que vai dar 1. Então, você coloca 1 aqui. Que é um i, né? Só que a gente vai colocar o i fora, beleza? Então, deixa eu pegar o meu aqui. Mais ou menos um i. Tá ok? Se você quiser pôr o i aí, não tem problema, porque ele é 2i, você pode colocar ele aqui, ó. Mas se colocar fora também não tem problema, tá? Dividido por 2. Ah, bom, agora sim, agora você tem uma multiplicação, porque você fatorou primeiro e vai fazer o cancelamento, tá bom? Então, ó, 2 dividido por 2 dá 1. E 2 dividido por 2 também dá 1. Pronto, qualquer número vezes 1 dá ele mesmo? Ah, legal, então daqui, ó, diretão, eu vou tirar um x e um x'. Ó, o x, primeiro positivo, vai ser menos 1 mais 1 vezes i é i, né? Então, i. E a de baixo, x', menos 1 menos 1 vezes i, que é i, menos i. Ok? E daí a gente tem o conjunto solução. Vou dar uma puxadinha aqui, ó. Pouca coisa, só para dar a solução, tá? Aí. E daí eu vou ter que o conjunto solução para nós aqui, que eu vou colocar de azul para destacar. Conjunto solução vai ser menos 1 menos i, é uma raiz. E a outra raiz é menos 1 mais o i. Ok, gente?